Fala aí pessoal, seja bem-vindo aí ao tutorial. Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a como criar esse efeito de chuva, utilizando alguns recursos procedurais dentro do Nuke. A primeira vez que eu fiz esse efeito foi para um take do Ilha de Ferro, que é uma série exclusiva da Globoplay. Infelizmente eu não vou poder entrar muito em detalhes, né, em relação à produção e tudo mais, mas só para explicar como tudo começou. A equipe de effects na época estava muito atarefada, né? E esse take estava com um prazo um pouco apertado, e aí eu acabei fazendo um teste, né? Foi meio que um tiro no escuro, e acabou dando certo. O desafio desse take foi porque, devido ao ângulo da câmera, por ser pinada, existe uma certa dificuldade da gente mesclar a perspectiva correta com a angulação da câmera e tudo mais, e por esse motivo eu acabei utilizando a câmera do 3D mesmo, e usei também o espaço 3D do Nuke para jogar o efeito do noise, que eu vou ensinar para vocês o setup daqui a pouco. E aí basicamente é só distribuir vários cards desse noise o mais próximo da câmera possível. Então um ponto positivo, na minha opinião, é que você não fica preso com footages, não é simulada, né? Você não precisa fazer o cache da simulação e nem renderizar, esperar essa etapa do 3D, né? Claro que o lado negativo disso é que você não tem aquela dinâmica e aquela profundidade que uma chuva 3D te daria, tá? Então eu quero deixar bem claro que eu também prefiro chuva 3D, mas o que eu quero mostrar aqui é que você consegue se virar bem e resolver muita cena. E aí, tempo depois, eu acabei fazendo um efeito de chuva também, só que para a novela Verão 90. Para essa cena eu fiz um camera tracking bem simples, não tem nem muito segredo. E aí com o tracking data eu consegui ter a câmera virtual andando como se fosse num corredor, né? Depois que eu setei o timing da chuva que eu precisava, que eu queria e tudo mais, eu espalhei esses cards nesse corredor e passou a sensação que eu queria, que era a câmera passando entre a chuva, né? Conforme ela andava. E um outro detalhe também, que eu acabei fazendo uma chuva de contato na lataria do veículo, que é adicionando também o mesmo conceito da chuva que eu vou ensinar para vocês. Vocês podem fazer para essas chuvinhas de contato também. Vocês vão ver que é bem simples. Por último, eu também fiz o efeito da chuva para vários e vários takes da novela Salve-se Quem Puder. E como essa cena do golfe ela foi bem grande, houve muita gente envolvida, muitos compositores, teve artista de matching painting também, teve 3D. Infelizmente eu fui orientado a não entrar em muitos detalhes e nem citar nomes, mas fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que fizeram parte desses projetos. E para mim, poxa, foi realmente uma honra ter feito parte desses trabalhos. Bom, então vamos lá, eu tô aqui já no Nuke, tô com o projeto aberto e pra gente não perder muito tempo, eu vou já querer mostrar agora no começo do vídeo já o setup da chuva e aí o restante do vídeo, que vai ser a parte mais longa, eu vou mostrando o que cada etapa faz. Vocês vão ver que é bem simples, é um setup muito básico. E a gente começa criando um node de noise, né? O noise ele é um node bem simples, ele tem poucos parâmetros, não tem tanta coisa para explorar, mas com poucos ajustes a gente consegue já ter um resultado bem legal da nossa chuva. E o que a gente vai precisar mudar, basicamente, é a gente vir aqui na aba de Transform, nós temos aqui o parâmetro de Translate, que seria a movimentação desse noise, né? E também vamos precisar animar esse valor aqui do Z. Só que essa animação a gente vai utilizar uma expressão para ambos os valores, que vai ser o seguinte, se a gente vir aqui no eixo Y, der botão direito e Add Expression, também você pode vir e apertar a tecla igual, você abre a janelinha de expressão, e aí a gente vai utilizar uma expressão muito simples, que é frame vezes, que é o sinal de asterisco, e vamos colocar um valor. Se eu deletar o asterisco aqui e deixar só frame, você vê que o resultado que ele está dando ali é 150, porque a gente está no frame 150, né? Onde a gente parar, ele vai exibir aqui, porque a gente falou para ele exibir o valor do nosso frame. Se a gente colocar então asterisco, que é vezes, e um valor, eu sempre começo mais ou menos com 30, 50, eu começo minha setagem da chuva sempre por esses valores assim. Então, começar com 30, e der OK. Então, o campo do eixo Y já ficou azul, indicando que é uma animação, né? E o valor dele acabou ficando para 4.500, né? E isso é matemática. Se a gente colocar o frame 150 vezes 30, ele vai dar 4.500 também.
E o legal disso é que o Node de Noise, ele não tem tile, né? Ele não tem repetição nas bordas. E é por esse motivo que a gente joga uma expressão para ele ficar uma animação infinita. Essa é a grande sacada. E aí, se a gente voltar aqui na aba Noise, eu vou utilizar a mesma expressão para o Z. Mas antes, eu vou vir aqui, ainda no Transform em Scale. Geralmente eu altero sempre esses dois valores primeiro, para depois voltar para o Noise, tá? E a primeira coisa que eu faço é vir aqui no Width, que seria a largura, e deixo um valor bem pequeno, por exemplo, 0.03. Então o aspecto que a gente tem inicialmente vai ser uma textura bem esticada, né, como você pode ver. E aí, para a gente começar a dar uma cara de chuva, mais ou menos, a gente vem no valor de gama e vai baixando o valor. E aí, para ficar mais fácil e didático para vocês entenderem, eu trato esses valores da seguinte forma. Eu penso que o gama seria como se fosse a quantidade de chuva e o ganho o aspecto da chuva. Por exemplo, se eu aumentar o ganho, a gente vai deixar ele com mais textura, com mais nitidez, mais rústico, digamos assim. E se a gente diminuir o valor de ganho, ele começa a ficar mais soft. Então, por exemplo, eu deixo ele um pouco nítido, né? E se a gente começar a subir novamente o valor de gama, a gente começa a preencher mais as regiões escuras, né? As áreas brancas começam a voltar. E isso faz com que a gente acabe tendo mais informação dessa chuva, né? Depois disso, você vem aqui no Size e você vai mexer na escala disso. E agora eu vou voltar a baixar um pouco o gama. E estamos quase lá. E por último, vamos animar o parâmetro que eu disse lá no começo, né, que é o valor de Z. E esse Z é literalmente a profundidade desses valores aqui. Então, se a gente vier aqui e adicionar a mesma expressão, que seria frame vezes o valor, a gente vai ter que usar um valor bem baixo mesmo, porque isso aqui é um parâmetro muito sensível, né? Se você colocar tipo 1 ou valores maiores ainda, vocês vão ver que vai dar um aspecto muito louco, né? Quer ver? Se eu colocar 1 aqui e der OK, ele tá hiper rápido, então isso aqui não é nada realista. Então eu vou novamente no valor de Z, só que ao invés de 1 eu vou deixar 0.02, por exemplo. E vou dar um play aqui. Tá bem devagar ainda, mas ele começa a dar uma randomizada aqui no aspecto, né? Para começar a ficar mais perceptível, a gente começa a subir o valor. Então vou colocar aqui 0.6. E obviamente a nossa chuva está subindo, né? Eu quero que ela desce. Vou voltar aqui na opção de Translate e vou deixar o valor negativo. E basicamente a gente já tem quase a nossa chuva pronta, né? O resto vai ser gosto pessoal. E aí você vai ter que ir ajustando na escala, no aspecto dela, se você quer deixar ela mais nítida ou mais soft no caso. Se quiser colocar uma angulação, você vem aqui no Rotate e joga uma angulação para chuva também. E é isso. E mostrando rapidamente como que a gente joga isso num setup 3D, você vai precisar de um card, de um Scanline Render e de uma câmera. Mas eu não vou adicionar uma câmera, porque a gente já tem uma câmera importada aqui no projeto. Independente do software de 3D Tracking que você escolha, o que você vai precisar de fato é de uma câmera virtual que seja da sua cena. Então eu tenho meu Tracking Data aqui, ó, que é importado do Synfs. E a única coisa que eu vou precisar é da minha câmera. E aí basicamente a gente vai adicionar o nosso Noise Node num card. A nossa câmera eu acabo puxando a mesma que eu tinha antes, né? E aí, se eu for fazer um setup 3D com um card apenas, eu posso adicionar ele diretamente no meu Object Scene do Scanline Render. Como a gente vai adicionar múltiplos cards, eu prefiro adicionar um Scene. Esse aqui é o setup inicial, e o que a gente vai precisar é localizar onde está a nossa câmera, né? Então, se eu selecionar minha câmera aqui e apertar F, a nossa câmera está bem distante do eixo 0. E para posicionar o nosso card perto da câmera é muito simples, é só você pegar o seu card
E sem segurar Ctrl nem nada, senão você vai acabar criando uma expressão. Você só pega nesse menu de animação aqui, no menu Animation, segura e arrasta para o Translate do seu card. Vocês vão ver que agora ele está grudado no pivô da nossa câmera. E aí a partir daqui é aquele trabalhozinho de distribuir o card em volta da câmera. Eu preciso ter uma noção, vou apertar Tab aqui para ver como é que está ficando. E aí a gente vai ajustando a escala conforme necessário, né? Então eu posso vir aqui no Size e ir diminuindo para ficar do jeito que eu achar interessante. Posso deixar mais nítido, né? E assim vai. Eu vou adicionar esse resultado aqui na minha cidade, né? No meu footage. Vou pegar exatamente o momento que a câmera está subindo. E aí você começa a analisar e começa a ver o que é melhor ajustar, né? Por exemplo, aqui eu estou vendo que a chuva está muito rápido, a escala não está agradando, e aí você vai refinando. Posso duplicar aqui o meu card, vou adicionar um Merge Deal. E tá lá, tá os dois cards lá. E aí você pode pegar um card e começar a trabalhar na distância, né? Agora você vai perceber essa paralaxe, né? E aí começa a ficar uma chuva mais realista, mais interessante. É quando você percebe a diferença de distanciamento de um card com o outro. Nesse caso aqui eu deixei bem longe. Vou voltar aqui. E vou também já aproveitar e diminuir essa velocidade que está muito rápida. Então vou colocar aqui menos 20. Vou diminuir aqui um pouquinho também o Z, que eu acho que está muito forte. Bom, legal. Eu acho que tá no caminho. Então os parâmetros que a gente precisa ficar mais atento é só no Z, no Size e no Y aqui do nosso Translate. Uma dica que eu dou seria, por exemplo, você criar um grupo de cards, distribuir eles aqui já no eixo 0 e depois levar esse grupo de cards já distribuídos para perto da câmera. Eu comecei removendo o grão do footage. Eu particularmente não gostei desse grão aqui original da câmera. Como eu baixei esse footage da internet, ela veio muito degradada. E para fazer o degrain desse footage, eu utilizei o Nitvideo do After Effects. E aí lá no After, tirei o grão e renderizei um footage novo com o nome de Degrained e importei aqui no Nuke. Então se a gente baixar aqui o Gamma, a gente consegue ver que ela está com muita compressão. Ela veio com uma qualidade bem baixa mesmo. E por esse motivo eu decidi fazer rotoscopia da cidade, porque eu não estava gostando do recorte por luminância. Eu utilizei a rotoscopia para o céu entrar só na máscara. Ele está no alpha invertido, porque como a minha rotoscopia é na cidade, o alpha fica na cidade. E aí aqui eu tive que inverter a máscara para o céu ficar realmente no céu. Esse céu é um HDRI, ele é um HDRI já em 360, então quando projeta ele numa esfera ele fica perfeito. Se eu olhar a partir daqui, a gente tem a nossa esfera e o HDRI projetado nele. Então, deixa eu só... Eu peguei também, fiz uma animação em Y, para poder dar a ilusão que as nuvens estão se mexendo, né? Então é um movimento bem sutil, mas que ajuda a dar uma vivência para a cena. Essa parte aqui seriam os relâmpagos. Obviamente não foi criado nessa ordem, né? Quando eu cheguei na parte de fazer os relâmpagos, eu vi que precisaria fazer uns estouros só no céu, sem afetar a cidade. E aí eu comecei adicionando esse grupo de nodes aqui, para puxar as expressões lá no meu controlador do relâmpago. Quando chegar lá, vocês vão entender. Essa parte aqui é só um refinamento que eu fiz aqui para as bordas da cidade.
Eu adicionei um defocus apenas nas edges. Essa manipulação de alfa, basicamente, eu pego ali da roto da minha cidade. Nessa parte do A, eu adicionei um filter erode para ele dar uma contraída, né? E um blur no alfa para ele dar uma suavizada. E nessa outra etapa aqui, ele na verdade ele tá normal, só que também um pouco suavizado. Com isso a gente tem dois alfas suavizados, só que um deles está contraindo. E aí o que acontece? Eu coloquei a operação stencil para esse que estava contraindo, que é o alfa interno, furar o nosso alfa externo. Com isso a gente só tem as bordas. Aqui embaixo é um light wrap. Eu gosto de tratar o light wrap fora da minha mainstream e depois devolver ele com over mesmo. Descendo mais um pouco, a gente tem a parte de contato da água, né? Eu decidi fazer um patch só para o reflexo. E por que um patch? Porque eu sei que no final dessa ação eu posso chamar essa etapa em outras etapas, que é o que aconteceu aqui, né? Eu gosto de usar muito postage stamp. Então eu acabei chamando esse reflection patch para entrar nessas duas etapas aqui. E esse reflection patch nada mais é que um frame hold de um frame congelado, mais para a região aqui do meio do footage, e um lá para o final, para ter mais a informação do céu. E aí eu juntei os dois, né? Então esse crop foi apenas para suavizar a parte inferior, para não ter a emenda aqui entre os dois frames. Isso aqui, claro, tá tudo desalinhado, né? Não tá nada correto, tem uma distorção de lente absurda aqui, ó, que acaba não casando a perspectiva de um frame para o outro. Mas como eu peguei o resultado disso apenas para reflexo, eu não quis ficar perdendo muito tempo nisso. Eu usei um rotopaint para poder clonar o céu e ter mais ainda informação de céu. Espelhei. E esse transform, obviamente, já faz mais sentido quando a gente olha na composição, porque eu utilizei ele para deslocar e posicionar ele onde ficam as poças d'água, né? Então, se eu olhar aqui nessa primeira etapa, eu tenho a primeira variação de noise que eu fiz para as ruas. Então, se eu desabilitar, você vê que ele acaba dando uma variação de sujeira na rua. Aqui embaixo já entra a primeira parte do reflexo, né, invertido. Mas aqui embaixo entra outra variação de sujeira. Só que essa etapa ela é mais para o começo. E antes que eu esqueça, essas variações de sujeira nada mais são que simples noises também, só que sem animação, porque eles estão fazendo um papel de textura, né? No caso, eu entrei com o multiply, ajustei o mix do jeito que eu achei melhor. Se a gente olhar diretamente aqui, não vai fazer muito sentido, então quando a gente está compondo com ele já aplicado na cena, a gente pega o noise e vai ajustando no olho aqui para ficar na escala que você achar melhor. Esse crop eu sempre adiciono para poder suavizar as bordas, né? Então aqui é só jogar um valor alto aqui no softness que ele vai dar um feather em todas as bordas. Esse primeiro corner pin é para eu ajustar o meu noise na rua, né? Então ele estava com os 4 cantos em tela cheia, eu fui e manualmente ajustei o corner pin para a rua toda. E esse segundo corner pin é um tracking data exportado do Mocha Pro, que eu acabei utilizando o Mocha Pro para poder fazer rotoscopia dos prédios, e eu aproveitei o mesmo tracking para rotoscopia para fazer o tracking dessas poças d'água, né? Então eu escolhi um frame de referência lá do Mocha Pro, exportei o corner pin, joguei aqui e devolvi para minha mainstream, certo? E a mesma coisa para todas essas partes aqui que eu devolvo o noise para mainstream, eu utilizei o mesmo conceito. Aqui seria uma chuva, né? Meio que flicando na rua. Basicamente é um noise também com uma escala bem pequenininha.
e com a animação só em Z, então ele não tem animação no Translate, ele só tem animação no Z, aquela expressão, de forma que ele fique fritando, né? Funciona super bem. Se a gente olhar aqui antes de devolver para mainstream, a gente percebe que tem uma variação de noise, né? E isso na composição como um todo passa bem a ideia de como se fossem uma chuva de contato. Aqui são as poças de água maiores, né? Então você pode ver que o reflexo começa a aparecer mais. Estou puxando do mesmo patch aqui de reflection. Novamente eu fiz essas máscaras lá no Mocha, importei aqui no Nuke, dei um pouco de feather só para poder não ficar muito nítido, né? E depois joguei puxando a mesma máscara um color correction para poder não ficar tão forte o reflexo. Já essa etapa aqui é mais pro começo do vídeo, né? Só que aqui é mais na calçada, eu coloquei uma variação de cor aqui também nas calçadas, para não ficar uma cor só, né? Essa parte aqui eu acabei não utilizando, né? Isso aqui seria o telhado, também é o mesmo exemplo que eu mostrei ali em cima, fazendo uma chuva de contato, utilizei um noise bem pequeno, animando apenas o Z, o transform não mexi em nada. E mesma coisa, né? Um transform para deslocar e posicionar ele, um tracking também que foi exportado lá do Mocha, e 2 ajustes aqui de cor e desfoque só para poder dar uma integrada melhor com o footage, né? Eu acabei deixando em modo overlay, que para mim deu um resultado melhor. E a chuva fica dentro dessa máscara, né? No caso, essa rota foi feita aqui no Nuke mesmo, fiz um track em 2D, e aí eu linkei o meu root e o translate nele, né? Então eu fui aqui no link to e coloquei no tracker 1 translate. E aí todos os shapes que eu for adicionar, ele vai estar seguindo esse tracker. E basicamente o primeiro shape é para revelar a chuva, e o segundo, que ele está por cima de tudo, ele está como subtract com feather para poder dar esse efeito de fall off. Depois aqui eu utilizei um Keymix, isso aqui ele está puxando lá do footage original, e aqui é uma máscara só do carro para poder colocar o carro por cima de tudo. Então eu fiz uma rota do carro, porque senão as poças de água e a sujeira da rua ficaria por cima do carro. Depois chega a parte de lighting, né, que seria o relâmpago. Eu gosto muito de criar controladores para poder ter um controle mais fácil, para poder ajustar os valores de cor e tudo mais. E é muito simples. Ele nada mais é que um no-op, que é um no-operation, né, um node que não tem parâmetro nenhum. E aí eu adicionei eles manualmente, linkando os valores de mix das cores. Fazendo isso do zero seria mais ou menos adicionando um no-op, botão direito, Manage User Knobs, e a gente vai adicionar um Floating Point Slider, que é o mesmo parâmetro que é utilizado no mix. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Lighting 01 e Lighting 02, e aí o mínimo e máximo é de 0 a 1, que é o default do nosso mix, que ele vai só do 0 a 1, e aí dá OK, e Done. Então nós temos o primeiro parâmetro aqui. Se eu quiser eu posso adicionar uma correção de cor, faço o ajuste de cor que eu quiser, e depois eu pego o meu mix, né, e linko com o meu no-op. No menu de animation aqui do nosso lighting, a gente vem aqui segurando Ctrl e arrasta para o mix da nossa cor. Significa que o no-op vai dirigir o color correct. Aqui embaixo eu criei um desfoque fake, né? Eu peguei um defocus e animei ele do 30 até o 0, né? Para poder dar uma brincada aqui com a chuva. Então eu deixei a chuva nítida no começo do vídeo. E aí a cena começa a entrar em foco conforme a câmera vai subindo. Nessa parte é a chuva 2D. Então ela está literalmente em tela cheia, não tem tracking, não tem nada. Ela é só para preencher a chuva do setup 3D. No mix desse merge eu fiz
uma animação do 0 ao 1 para fazer a chuva aparecer. E como eu já ocupei o mix, eu não conseguiria mexer na opacidade dela. Por isso eu mexi a opacidade diretamente no opacity aqui, direto do noise. E aí, mesma coisa que o restante. Animação no Y, animação no Z, ajustar a escala, ajustar o gama e o ganho do jeito que você achar que fica bonito a chuva. E para esse caso aqui eu adicionei um pouco de rotação, né? Aqui eu coloquei no valor de 10, para não ficar 100% reto, né? Toda essa etapa aqui que entra a chuva, eles estão puxando a mesma máscara. Então essa máscara aqui, ela está puxando toda a cidade, né? Da rotoscopia que eu fiz lá em cima. E eu fiz um novo noise e ajustei para ele ficar com uma escala bem grande, né? E umas áreas um pouco estouradas e outras mais escuras, né? Eu adicionei um grade para poder estourar as áreas brancas. E essa informação, né, desse noise, vou olhar o alpha, né? Eu estava olhando o RGB, vou olhar o alpha agora. Essa informação vai ficar inside, né? Que eu peguei um channel merge, coloquei com a operação in, então ele vai ficar dentro da nossa cidade. E tudo isso é só uma ideia para se criar uma variação de um mapa de opacidade para poder jogar para sua chuva. Então são detalhes assim que ajudam a integrar mais a cena. Então se eu voltar aqui e tirar aqui o mask, você percebe que ela está 100% na tela toda. Se eu voltar a conectar na minha máscara, você vê que em algumas áreas ela some, né? Então são esses tipos de variações que acaba deixando o aspecto da chuva mais interessante. E a mesma coisa eu fiz para o setup da chuva 3D. Nesse momento aqui ela está aparecendo exatamente nos furos, que na outra não aparecia. E a outra é o inverso. Então se eu olhar aqui, ela está invertida, ela está aparecendo ao contrário do que essa anterior estava, né? Que era só nos furos, essa está aparecendo ao contrário. E o legal é você poder trabalhar bem na opacidade de cada uma. Então, nessa primeira, que é a 2D, eu animei para ela aparecer em tela cheia, né? E aí eu tenho essas duas aqui, que é a mesma chuva 3D. E aí você vai ter que ser bem criterioso na hora de você ajustar a opacidade, porque é comum a gente deixar no começo muito forte e achar que tá bom, mas muitas vezes para se ter um resultado realista, nem tudo precisa aparecer 100%. Então você vai ter que dosar bem esses valores, deixar eles bem fracos para conseguir convencer mais. Esse aqui é o setup final da minha chuva 3D. Vou começar desconectando a chuva de longe. E essa chuva que vem da esquerda aqui, só dar um disable aqui no merge, que ele vai dar preferência para o input 1. Então isso que você está vendo aqui é o resultado dessa chuva, que está próximo da câmera. Se eu olhar o 3D, foi assim que eu distribuí essa chuva em específico perto da câmera. E aí o que eu fiz foi o seguinte: depois que eu terminei de distribuir do jeito que eu achei melhor, eu copiei o setup inteiro, colei e só mudei um pouco o aspecto da chuva. E aí eu consegui ter a mesma chuva na mesma distribuição, só que com um look um pouco diferente. Então se eu voltar lá para o resultado final e voltar a habilitar a chuva da esquerda, essa chuva eu quis deixar ela mais nítida, com um gama bem mais apertado, né? E o ganho um pouquinho mais o ganho um pouquinho alto para poder deixar ele bem nítido. Se eu olhar a chuva anterior, eu tinha deixado ela mais soft, né? O gama um pouquinho alto. Com isso ele cria esses highlights nas gotas pra gente, né? E essa chuva de longe, o que eu fiz? Eu peguei 3 cards, distribuí elas no espaço 3D, deixando elas bem distantes, e eu coloquei um noise para cada card. Se a gente usar um noise só para os 3 cards, a textura do noise vai ficar esticada para o card maior, porque a gente aumentou muito a escala do card, né? Para poder compensar a distância. Então é por isso que eu acabei colocando um noise para cada, para ter uma escala de chuva para cada distância de card. E para encerrar meu setup da chuva, eu adicionei um regrain, que é do Furnace,
Eu só coloquei para adicionar um grão diferente do que já tinha, porque, como eu disse no começo, a imagem já veio bem degradada, com um grão bem feio, na minha opinião. Então eu decidi tirar o grão e assumir um grão novo. Então eu acabei colocando esse grão pelo regrain do Furnace. E nesse take que você está vendo aí, ele é um efeito simples também, não tem nada de diferente no que eu passei até agora. Mas só quero mostrar que também você consegue fazer uma cena de chuva com só noises em 2D, sem precisar de um setup 3D e distribuir em cards, né? Às vezes o que você precisa é de uma chuva de primeiro plano, uma para médio plano e outra para longe. Nesse setup eu tenho um recorte com luminância e adicionei o céu. Eu coloquei um defocus para poder fazer uma passagem de foco. Aqui nessa etapa eu adicionei um noise dentro desse shape, que é a parte do lago, né? E eu distorci bastante esse noise utilizando o corner pin para poder tentar meio que bater no olho a perspectiva. E essa informação eu trouxe ele como forward U e forward V para poder gerar uma distorção pequena na água. E aí, como eu disse no começo, o legal seria ter uma chuva mais próxima da câmera, uma médio plano e pelo menos uma lá no fundo para preencher bem esse espaço de chuva. E aí eu tenho aqui minha chuva para longe, né? Então eu tenho uma escala bem pequenininha com um movimento bem sutil, porque a chuva está bem distante, então ela tem que ficar uma chuva devagar. E aí eu começo a trazer mais para perto da câmera outros noise nodes com escalas maiores, né? E aí finalizei esse take adicionando um camera shake, um grão e é isso. Outro exemplo que eu fiz foi de uma rua com ventania forte. Eu utilizei só noise também. Também é uma foto e nessa parte aqui eu entrei o primeiro noise como uma textura, né? Para dar esse aspecto de sujeira também. Então eu tenho um noise. Eu tenho um noise parado, não tem animação nenhuma. Coloquei um crop para softar as bordas. E aí eu comecei a distribuir com corner pin para tentar bater mais ou menos a perspectiva de cada sujeira. Eu meio que separei por regiões de sujeira e distribuí. E aqui eu fiz um stencil do poste, para a sujeira não ficar em cima do poste. Você pode tanto devolver esse resultado aqui como um blend mode, multiply, overlay e tudo mais, mas eu prefiro, nesse caso, tratar como cor. Então eu pego a cor da minha própria imagem e altero puxando esse resultado todo como máscara. E já que nesse setup, um pouco diferente do outro, eu utilizei noises em 2D e um noise aqui com setup 3D, né, que é um setup pequeno. Novamente, eu fiz a composição num fundo preto e devolvi tudo de uma vez só. Nesse ponto aqui, eu tenho a fumaça ou o vento que estariam de pé, né, no caso. Esse setup 3D aqui basicamente só foi para tentar bater a perspectiva do chão e fui ajustando, intercalando aqui de 2D para 3D até ficar numa escala legal. E o restante se resume em corner pin para poder distribuir pela cena. E aqui no final, novamente encerrei com câmera shake, fiz um vignette aqui e só. E quero deixar bem claro que esses dois exemplos aqui eu nem dediquei tempo para fazer uma coisa tão bacana, mas eu quis só ilustrar possíveis efeitos que você consegue fazer com o noise. Para encerrar, eu não sei se você já viu, mas eu tenho um projeto pessoal que eu fiz um tempo atrás, que é de um monstro andando por um corredor abandonado, né? E aí eu peguei esse footage de um banco de imagens, né? E aí eu fiz o 3D tracking, inseri um modelo 3D que é baixado pelo Mixamo e fiz a composição, né? Só que o que eu quero mostrar daqui é que os detalhes de pele que esse monstro tem, eu acabei fazendo com noise, esses skin details, né? Na época eu usava o 3D Max e aí eu exportei um pass chamado UV Chords, que são as coordenadas do mapeamento UV. E eu simplesmente coloquei um noise e meio que a textura do noise ficou projetada e acompanhando a animação do monstro. Enfim, é outra forma de você aplicar também.
Bom, então é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado, e esse é meu primeiro tutorial ensinando a fazer um efeito em si. Por favor, comente, se você tem alguma ideia que possa melhorar no setup, não deixe de comentar também, eu acho legal a gente se interagir e se ajudar, né? Do mais, espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.